Oi, gente, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Lélia, sou design de sobrancelhas e micropigmentadora e eu estou nesses dias compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história e nós falamos já sobre como iniciar a carreira de design e hoje eu quero falar para vocês sobre regras e medidas de design, dicas muito valiosas que se alguém tivesse me contado quando eu estava no início, com certeza facilitaria muito a minha vida e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou explicar bem direitinho, passo a passo, mas é muito importante que você veja todo o vídeo, entenda, e no final eu vou colocar uma imagem para você bater foto, tirar um print da tela, do jeito que ficar mais fácil para você. Mas primeiro você precisa entender as marcações, tá bom? Aproveitando o momento, se você puder, dar um like, dar um joinha aí no vídeo, se inscrever no canal, eu tô começando agora, então vai ajudar muito e esse vai ajudar muito, tá bom? Então, se você puder, obrigada. Então, gente, a gente sabe que o design é uma arte, né? Nós somos os artistas e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a nossa arte, de fazer o nosso trabalho, porque de fato é muito trabalhoso fazer um trabalho perfeito. O que eu falo de um trabalho perfeito? Um lado igual ao outro. Então, gente, com design de sobrancelhas nós somos artistas, né? Nós temos que desenvolver a nossa arte. E a nossa arte, assim como qualquer arte, ela tem algumas coisinhas que dificultam o nosso trabalho. Então, como artistas, nós temos que desenvolver a nossa arte. E, na minha opinião, o que mais atrapalha os designs é tentar sempre deixar um lado igual ao outro. E a gente sabe que é muito difícil, afinal, o nosso rosto é diferente um lado do outro, né? Nós temos muitas expressões e isso vai mudando a nossa musculatura com o tempo, fazendo ter diferenças. Então, se eu pegasse uma foto com um lado do meu rosto e outra foto com o outro lado, vocês iam ver que ia ter uma diferença muito grande, porque o nosso rosto não é perfeito, um lado não é igual ao outro, e isso é normal, tá bom? Então, primeiro você tem que entender isso. Nunca vai ficar perfeito. Porém, nós tentamos chegar bem pertinho da perfeição, viu? Ok, então as dicas que eu vou dar para vocês são muito valiosas para a gente tentar deixar os dois lados o mais iguais possíveis, tá certo? E eu vou falar de algumas medidas. As medidas que eu faço são feitas na linha e no paquímetro. Eu mesclo as duas técnicas, tá bom? Então tá. Primeiramente, nós vamos falar dos 3 pontos principais que toda sobrancelha tem. Nós vamos chamar eles de ponto A, ponto B e ponto C, ok? Então, o ponto A é o nosso famoso PI. O que é o PI? É o ponto inicial. É onde as nossas sobrancelhas vão começar, onde vão dar o start, ok? Depois, nós temos o nosso PF, ele vai ser o nosso ponto B. Amanda, o ponto final já vai ser o ponto B? Sim, a minha técnica é diferente, por isso você tem que entender para depois ver as marcações. Nosso, então, ponto F será o nosso ponto B, que é o ponto final. E por último, o nosso ponto C é o nosso ponto alto, ou ponto mais alto, que é onde nós temos a nossa arqueadinha, onde a nossa sobrancelha levanta. Esse é o nosso ponto C. Esses 3 pontos vão ser os nossos 3 primeiros pontos, nossos 3 primeiros pontos verticais, que é aqui, ponto inicial, aqui, ponto final e aqui, ponto alto, certo? Encontrando esses 3 pontos, nós vamos fazer as nossas 3 linhas horizontais, que são as linhas da altura. São elas que não vão deixar a sua sobrancelha ficar assim. Então é muito importante marcar a altura, tá bom? Como que eu vou marcar meus pontos verticais? Nós vamos marcar aqui, ó, ponto inicial, bem na dobrinha do nariz e vir com a linha ou com o lápis reto, bem nessa dobrinha do nariz. Se a sua cliente, que é uma rara exceção, tiver aqui o nariz bem fininho, assim, bem raro mesmo, nessa cliente a gente não vai vir em cima dessa dobrinha, nós vamos vir ao lado do nariz. Para marcar o ponto final, nós vamos vir do cantinho aqui, ó, cantinho do nariz, cantinho do olho e marcar a nossa ponta,
E para marcar o ponto alto, nós temos que ter o ponto A e o ponto B por conta disso, porque nós vamos precisar deles para marcar o ponto alto. Como que é isso? A gente vai medir o valor total da sobrancelha, depois diminuir por 2 centímetros para encontrar o ponto alto. Já já eu explico melhor. Vamos encontrar os nossos pontos horizontais. Nós vamos chamar esses 3 pontos de pontos D, E e F. O nosso ponto D vai marcar a nossa altura do início da parte inferior, ok? O ponto D, nosso primeiro ponto de linhas horizontais. Nosso segundo ponto de linhas horizontais é o ponto E, e nós vamos marcar a altura da parte superior aqui do início. Então, a gente vai marcar aqui embaixo e depois aqui em cima, certo? Com a linha você coloca, ó, e risca. E por último, nós vamos marcar a altura da nossa sobrancelha, que é o nosso ponto F, e é o último ponto das linhas horizontais, tá bom? Então, nós vamos fazer 3 pontos verticais, 3 pontos horizontais. Encontrando os nossos pontos verticais e horizontais, a gente já encontrou os pontos A, B, C, D, E e F. Eu fiquei de explicar para vocês como que nós encontramos aqui o ponto alto, certo? Eu deixei ele por último porque é a parte mais complicadinha, mas não tem segredo, só prestar bastante atenção, ok? Nós vamos pegar o valor total da sobrancelha e diminuir por 2 centímetros, ok? Sempre. As nossas sobrancelhas têm uma medida de, em média, 4,5 a 6,5 centímetros, ok? Isso para design. Para micro é diferente, ok? Para micro, todas as sobrancelhas têm que medir entre 5 e 6 centímetros. Amanda, por que para design é um e para micro é outro, sendo que nós vamos fazer as mesmas medidas? Então, no design nós não criamos algo. A gente só pode trabalhar dentro do que a cliente já tem. Não tem como eu fazer o design e implantar pelo na pessoa. Isso a gente faz na micro, desenhando fios ou fazendo sombra. Então, não tem como eu aumentar uma sobrancelha, por exemplo, que é muito curtinha. E isso acontece. Essas sobrancelhas, geralmente, elas medem 4,5, 4 e pouquinho, porque elas são muito curtinhas e a pessoa simplesmente não tem pelo e, infelizmente, não tem o que fazer, a não ser uma micro. E nós também temos as sobrancelhas bem grandonas, 6,5, que geralmente são sobrancelhas que são bem juntas aqui e bem longas aqui, e geralmente pessoas que têm bastante pelo se acostumaram com a sobrancelha bem peludinha, bem grossa, e elas não gostam que tiram esses pelos. Tudo bem, não tem problema. Só que na micro isso não pode acontecer. Então, nós temos sempre que deixar entre 5 e 6 centímetros. Agora, no design comum é normal. Se for uma sobrancelha muito curtinha, não tem como você acrescentar pelo, ela vai continuar ali nos 4 e pouquinho. Se for uma sobrancelha muito longa, de 6,5, até, sei lá, 6 mais, não sei, ou 6,3, 6, alguma coisa, são sobrancelhas muito longas, geralmente as pessoas não gostam que tirem esses pelos que são mais juntos aqui no início e nem maiores aqui na ponta. Por isso temos essa variação. No design para micro, sempre de 5 a 6 centímetros, ok? Beleza, como que eu faço isso? A minha sobrancelha, ela mede 5,5. Então, vamos dar o exemplo da minha sobrancelha. Vamos supor que nós vamos fazer os pontos. E do ponto A ao ponto B, deu 5,5 centímetros. 5,5, certo? O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor total, vou diminuir por 2. 5,5 menos 2, 3,5. Esse é o meu ponto alto. Eu venho daqui pra cá com o paquímetro e marco 3,5, ok? Esse é o meu ponto alto. Então, vamos dar outro exemplo. Vamos supor, não vou dar um valor redondo, não é 5 nem 5,5. Vamos supor que é 5,3. Do mesmo jeito, você vai pegar o valor total e diminuir por 2 centímetros. 5,3 menos 2, 3,3. Esse é o meu ponto alto. Então, sempre nós vamos diminuir por 2 centímetros. Pronto. Nós temos, então, os nossos pontos aí todos encontrados. Ponto A, B e C, ponto D, E e F.
pontos de encontrar início, ponto alto, ponto final e encontrar as alturas aqui. Depois disso, a gente só interliga os pontos do ponto inicial ao ponto alto, do ponto alto ao ponto final e da mesma forma na parte inferior, e você já vai ter o seu design pronto. Tendo feito isso, você já vai ter as medidas do seu design e o seu trabalho já vai estar praticamente pronto. É muito importante, quando você for fazer essas medidas, você tomar cuidado para não deixar um lado diferente do outro. Tenha sempre o paquímetro do seu lado, o paquímetro é seu melhor amigo. Então vai conferindo se um lado está realmente do mesmo tamanho do outro, se um lado não está diferente do outro, se não está faltando uma coisa ou se não está sobrando alguma coisa. Fica sempre fazendo essas comparações. Uma observação que vai fazer você nunca errar uma sobrancelha é: na dúvida, nunca tire um pelo. Nunca. Porque é muito mais fácil você terminar o procedimento e a cliente olhar e falar: nossa, eu adorei, mas você acha que pode tirar um pouquinho mais aqui? Isso é perfeito, do que ela olhar e falar assim: olha, eu acho que você tirou muito aqui. Porque se você tiver tirado muito, você não vai poder criar pelos ali, fazer nascer pelos. E se você não tiver tirado, você simplesmente vai lá e tira. Então, na dúvida, nunca tire um pelo, ok? Outra observação muito importante, eu não sei se vocês fazem isso, são coisas muito pequenas, mas que fazem a diferença. Quando eu aprendi a fazer em pé, hoje em dia eu faço tudo sentada. Eu fui adquirindo esse hábito com o tempo, mas eu faço hoje em dia tudo sentada, mas no início eu fazia tudo em pé. Se você faz sentado ou em pé, de qualquer forma, a cliente sempre vai estar deitada. Se você estiver na dúvida, sempre peça para a pessoa sentar e olhar de frente para você, porque aí você vai conseguir ver o que ela vê. Ou então, por exemplo, pegar um espelho, pedir para ela olhar e você vem por trás dela e fica olhando junto com ela. Isso facilita muito. Eu prefiro sentar e olhar de frente para a cliente e eu já consigo ver se um lado está diferente do outro, se está faltando alguma coisa. E você vai ver que vai ser muito mais fácil para finalizar o seu procedimento. Então, gente, basicamente é isso. Essas medidas são medidas que eu fui desenvolvendo com o tempo, fui pegando de uma pessoa que eu aprendi, de outro curso que eu fiz, de nananã. Então, eu juntei tudo e fiz as minhas próprias medidas. Muitas pessoas talvez usem também esse tipo de medida, mas você fazendo a medição correta, gente, não tem erro no seu design. Então, pratique bastante essas marcações. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês tirarem um print, copiarem, fazer o que vocês acham melhor. E eu espero ter colaborado bastante para tirar algumas dúvidas de vocês em relação às medidas, certo? Se esse vídeo tiver bastante visualizações, eu vou publicar aqui um passo a passo em modelo, eu fazendo essas mesmas marcações que eu expliquei para vocês em uma cliente. Então, manda para sua amiga, para sua colega de trabalho, de faculdade, de etc, para ela poder ver esse vídeo também. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida dela, assim como provavelmente facilitou a sua. Me siga no Instagram, que eu sempre posto bastante conteúdo lá também. E foi um prazer falar sobre um pouco do meu trabalho para vocês e te espero no próximo vídeo.